trouxesse ao coração desse teu filho possa chegar ao nosso coração e nos edificar e nos posicionar. É o que eu te peço, te agradeço em nome de Jesus. Graça e paz, igreja. Continua de pé mais um pouquinho. Vamos adorar mais um pouquinho. Envolto em tua presença, aos teus pés é onde eu quero estar, em meio à tua santidade, aqui quero ficar. Não vim atrás de bênçãos, Jesus, não deves nada para mim, mais do que tu podes fazer, só quero a ti. Lamento por viver indiferente, lamento por não cantar de coração. Leva-me ao primeiro amor, abro meu coração a ti. Eu lamento por viver só pra mim mesmo, lamento por não ver que és meu sustento. Leva-me ao primeiro amor, abro meu coração a ti. Eu não vim atrás de bênção, Jesus, não deves nada para mim, mais do que tu pode fazer, só quero assim, só quero nada mais, Nada além de ti, só quero a ti, nada mais, nada mais, nada além de ti, só quero a ti. nada mais, nada além de ti, Só quero a ti. nada mais, Nada mais, nada além de ti. Pois uma vez que eu coloquei os meus olhos em ti, nada mais me satisfaz, nada mais me satisfaz. Uma vez Eu coloquei os meus olhos em ti, nada mais me satisfaz. Uma vez que eu coloquei os meus olhos em ti, nada mais, nada mais, nada mais. uma vez eu coloquei, os meus olhos em ti, nada mais me satisfaz. Só quero a
Nesse mesmo espírito, uma coisa que eu posso se eu puder te pedir é: não te desconecta dessa mensagem. Não te distrai essa noite. Dá a tua atenção essa noite para essa palavra. Antes de começar, eu convidei 3 pessoas. Eu conheci 3 pessoas que eu quero que se tornem meus amigos. E o nome deles primeiro foi Gessé. Segundo foi Joelson. E o terceiro foi Josué. Interessante que quando fui no Josué, eu peguei e disse: conheci hoje Gessé, conheci Joelson e conheci hoje Josué. Os 3 com J. É mistério nesse negócio aí. Fui buscar um agora, mas antes do culto iniciar, não achei. Convidei, ele sabe onde é a igreja, mas eu não vou desistir dele. Eu vou voltar lá, convidar novamente. E eu creio em nome de Jesus que eles vão chegar até aqui. Aleluia. Fecha teus olhos mais uma vez. Pai querido, obrigado, Senhor, por essa noite maravilhosa. Obrigado por essa palavra que encrava em meu coração e no coração dos teus filhos que estão aqui, Senhor, em nome de Jesus. Que não seja eu que eu suma daqui, o Senhor apareça e faça o teu querer e tua vontade através do teu Espírito Santo na vida de cada um de nós, Pai, em nome de Jesus, amém. Abra sua Bíblia em João capítulo 13, a partir do verso 1. Vai aparecer aqui no telão. Se você não tem Bíblia, não tem problema nenhum. Tem alguém aqui que não tem uma Bíblia aí agora? Que não tem Bíblia? Levanta a mão, uma pessoa. Não tem Bíblia, eu não tenho Bíblia. Vem cá, irmão. Vem cá. Amém. Teu aniversário? Parabéns, viu? É aniversário dele hoje, gente. Deus. É isso aí. Foi isso aí, meu irmão. Abre sua Bíblia. João capítulo 13, a partir do verso 1 até o 17. Fala o seguinte: antes da festa de Páscoa, sabendo Jesus que era chegada a sua hora de passar deste mundo para o Pai, tendo amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim. Durante a ceia, tendo já o diabo posto no coração de Judas, filho de Simão Iscariotes, que traísse Jesus, sabendo este que o Pai tinha confiado tudo às suas mãos, e que ele tinha vindo de Deus e voltava para Deus, levantou-se da ceia, tirou a vestimenta de cima e, pegando uma toalha, cingiu-se com ela. Em seguida, Jesus pôs água numa bacia e começou a lavar os pés dos discípulos e enxugá-los com a toalha com que estava cingido. Quando se aproximou de Simão Pedro, este lhe perguntou: vai lavar os meus pés, Senhor? Jesus respondeu: o que eu faço você não compreende agora, mas vai entender depois. Então Pedro disse: o Senhor nunca lavará os meus pés. Ao que Jesus respondeu: se eu não lavar, você não terá parte comigo. Não terá parte comigo. Então Pedro lhe pediu: Senhor, não somente os meus pés, mas também a minha cabeça, as minhas mãos e a minha cabeça. Jesus respondeu: quem já se banhou não precisa lavar nada a não ser os pés, pois quanto ao mais, está todo limpo, e vocês estão limpos, mas não todos. Pois ele sabia quem era o traidor, foi por isso que disse: nem todos estão limpos. Depois de lhes ter lavado os pés,
Jesus pôs de novo as suas vestimentas e, voltando à mesa, perguntou-lhes: vocês compreendem o que eu lhes fiz? Vocês me chamam de mestre e de Senhor e fazem bem, porque eu o sou. Ora, se eu, sendo mestre, Senhor e mestre, lavei os pés de vocês, também vocês devem lavar os pés uns dos outros, porque eu lhes dei o exemplo para que, como eu fiz, vocês façam também. Em verdade lhes digo que o servo não é maior do que o seu senhor, nem o enviado é maior do que aquele que o enviou. Se vocês sabem essas coisas, bem-aventurados serão se as praticarem. Vamos ficar até aqui. O tema da mensagem de hoje, deixa eu ver se já colocou aqui para eu não errar. A verdadeira grandeza. A verdadeira grandeza, meu irmão e minha irmã, está em servir. O meu amigo Wagner foi proporcionar algo para mim. Se ele puder já deixar aqui, não tem problema algum. Tá aí já. Bota aqui, meu amado. Dá para botar aqui, por favor? Se quiser tirar o copo, não der, pode botar aqui, não tem problema nenhum não. A verdadeira grandeza está em servir. Em João capítulo 13, nesse texto, nos coloca diante de uma das cenas mais marcantes do ministério de Jesus. Ele sabia que era a última ceia. Ele sabia que era chegada a hora. Em pouco tempo, Jesus iria ser castigado e iria ser crucificado. Iria para a cruz. Ele sabia que sua hora sim estava chegando. No João 13, versículo 1 diz: sabendo Jesus que era chegada a hora de passar deste mundo para o Pai. Jesus sabia que ele ia ser traído. Jesus sabia que Pedro ia negá-lo. Jesus sabia que seria abandonado pelos de alguns discípulos, se não todos os discípulos. Jesus sabia que ele sofreria, que seria humilhado e morreria numa cruz. Ele já sabia de tudo isso. Mas ele não desistiu. Ele continuou a servir. Ele continuou a cumprir o propósito que ele determinou na sua vida. Que Deus Pai, que é ele também, determinou. E diante de tudo isso, Jesus faz algo surpreendente. O quê? Ele se levanta da mesa, pega uma toalha. Eu não sou Jesus, viu, gente? Pelo amor de Deus, para dizer, o pastor está fazendo o que Jesus fez. Não, ele se levanta da mesa, pega uma toalha. Pegou a toalha, colocou água dentro de uma bacia e começou a lavar os pés dos discípulos. Ele poderia exigir honra, ele poderia exigir respeito, ele poderia, pode colocar, obrigado meu amado, obrigado demais. Ele poderia exigir honra, ele poderia, mas ele simplesmente serviu. Ele simplesmente se entregou. Ele escolheu se humilhar. Ele poderia exigir reconhecimento. Eu sou Deus, Jesus. Um exemplo. Eu sou Deus, eu quero reconhecimento. Eu quero que vocês me respeitem. Não, Jesus não estava preocupado com isso. Jesus estava preocupado em uma bacia com água e uma toalha. Jesus estava preocupado em servir aquele que iria traí-lo. Você tem noção do que é isso? Ele pega a toalha. E aqui está a mensagem. A verdadeira grandeza do reino de Deus não é medida pela quantidade de pessoas que nos servem, mas pela disposição que temos de servir outras pessoas. A grandeza do reino de Deus não é em quantidade de pessoas que vão me servir, é em como e quando e de que jeito eu vou servir alguém. Se você entendeu que o reino de Deus era baseado de quem irá lhe servir, me desculpe meu irmão e minha irmã,
Me desculpe também que hoje é um culto de ceia, mas o servir a Deus é a gente pegar uma bacia, uma toalha. O que é a bacia, o que é a toalha e essa água? É eu entender que eu preciso fazer alguma coisa na vida de alguém. Eu tenho que fazer alguma coisa que um pecador se arrependa. Eu preciso mostrar o evangelho de um Deus vivo que me ensinou que eu preciso amar. A verdadeira grandeza é a disposição em servir. Primeira coisa que eu falo para vocês é: Jesus sabia quem Ele era. Antes de pegar a toalha, Jesus sabia quem Ele era. Em João 13, versículo 3, diz que a gente leu: Jesus, sabendo que o Pai tinha depositado nas suas mãos todas as coisas. O Pai já tinha depositado. Precisaria Jesus passar por isso? Vamos olhar para o nosso cotidiano. Eu preciso passar por isso. Porque muitas das vezes nós pensamos ou não pensamos? Fulaninho ficou com raiva, ciclaninho fez isso. Eu não preciso passar por isso. Eu não preciso pedir perdão a ninguém. Eu conheci uma pessoa que está presa há 10 anos num vício por conta de falta de perdão. Eu não preciso perdoar ninguém. Eu acho que se dane, que se vire. O problema é dele. Quantas vezes a gente não já pensou isso? Eu já pensei isso. Quantas vezes não pensamos dessa maneira? Eu faço a minha parte. Se fulaninho quiser fazer a dele, o problema é dele. Se não quiser, o problema é dele. É? E o ensinamento de Cristo da bacia e da toalha? O que é que nós devemos ser? Se nós somos pequenos cristãos, nós devemos seguir o que Cristo fez. Como eu falei anteriormente, Ele ia ser traído. Jesus tinha plena consciência da sua identidade. Ele sabia que Ele era o Filho de Deus. E justamente porque sabia quem Ele era, Ele não teve dificuldade de assumir a posição de servo. Isso nos ensina: quem sabe quem é Deus, quem é em Deus, não precisa provar sua grandeza para ninguém. Nós nenhum somos melhor do que ninguém aqui. Nós somos todos filhos de Deus, amém? Não somos melhores do que ninguém. Mas Jesus nos ensinou um caminho. Jesus nos ensinou uma verdade. E essa verdade, se você é cristão, siga. Jesus, ele não precisava de título para servir. Ele não precisava de um palco para servir. Jesus não precisava de aplausos para servir. Jesus, ele não precisava de reconhecimento para servir. Jesus precisava amar. Sem aplausos, sem reconhecimento. Apenas o amor. Sua identidade estava no Pai. Ele sabia quem Ele era. Por quê? Porque Ele sabia o Pai que tinha, que tem, que ele não morreu. Ele ressuscitou. Ele sabe o Pai que tem, Ele sabe a identidade de filho. E nós, como filhos de Deus, devemos sim saber a nossa identidade de filho. Só que filho, que é filho de verdade, pratica o que o Pai ensina na verdade. Por isso ele podia se ajoelhar. Porque para lavar os pés de alguém, ninguém lava o pé com a pessoa de cabeça para baixo, não. Você se ajoelha. Você se prostra. E quem se prostra, às vezes mostra o que não é para mostrar. Mostra falhas, mostra defeitos. Quem se prostra, mostra coisas que ninguém às vezes não pode ver.
Quando você se prostra, você vai mostrar suas falhas. Mas muitas das vezes nós não queremos nos prostrar. Sabe por quê? Porque infelizmente a gente acha que a gente é melhor do que o outro. E nós não somos melhor do que ninguém. Sabe o que eu achei interessante? A gente saiu por aqui, ó, sexta-feira, com 5 pães e 2 peixes. E eu fui, não tinha ido, eu fui. Eu não tinha ido com o pessoal ainda, eu fui. E Deus vem dando um desejo no meu coração de evangelismo. E eu disse, eu não posso perder. E eu vim largar, era quase 8 horas da noite. Mandei mensagem para o Adriano e disse, Adriano, eu vou chegar, nem que vocês cheguem já no lugar que vocês estão evangelizando. Eu vou chegar. Comprei dois sucos e levei. Graças a Deus o pessoal ainda estava aqui. Aí a gente saiu, foi andando por aí para o Paulista. Deixa eu dizer uma coisa para vocês. Essa rua aqui, ó, de trás, tem 3 ou 4 igrejas. Vou incluir a nossa. Tem um monte de gente precisando de Jesus aí, ó. Qual é a diferença nossa para as outras igrejas? Nenhuma. Nenhuma. A gente é melhor do que as outras? Não, a gente está no mesmo patamar. Sabe por quê? Porque está todo mundo precisando aí e a gente não fez nada. Hoje o caldo é... Ah, pastor, eu faço ali, eu faço aqui. Mas o nosso vizinho precisa de Jesus. Os nossos vizinhos precisam ouvir de Jesus. Não estou dizendo que os 5 pães e 2 peixes não fez nada, não, faz sim, só que a gente faz muito pouco. Nós precisamos fazer mais. Cuidado com o ativismo também, eu vou falar sobre isso. Mas eu estou dizendo, não, vou fazer tudo, vou lá, e depois está morrendo. Não, eu estou dizendo que muitas das vezes a gente tem tanto compromisso com outras situações, com outras revelações, e muitas vezes com a pessoa, com o filho do Pai, que precisa ouvir a palavra de Deus, nós não temos. Muitas vezes não queremos servir porque achamos que determinadas tarefas estão abaixo de nós. Mas Jesus nos mostra que nenhum serviço é pequeno quando é feito por amor a Deus. Em João capítulo 13, versículo 4, versículo 5 fala: levantou-se da ceia, tirou a vestimenta de cima e tomando uma toalha cingiu-se com ela. Depois pôs água numa bacia e começou a lavar os pés dos discípulos. Naquela cultura, lavar os pés era um ato de humildade. Jesus, ele era o mestre, não estou contando como aquela época, mas ele assumiu uma posição de servo. E essa posição de servo que ele assume combina perfeitamente com o que está escrito em Marcos capítulo 10, versículo 45. Pois o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar sua vida em resgate por muitos. Jesus, ele não veio simplesmente para receber, para mostrar que ele é Deus. Ele é. Ele veio para servir. Ele veio para entregar sua própria vida. Ele veio por amor a mim, a você, aquele que está nas ruas, aquele que está nas drogas, aquele que está num presídio. Ele veio por amor a cada um de nós. Essa toalha, a toalha que Cristo enxugou os pés dos discípulos, representa humildade. Representa serviço, representa entrega. O reino de Deus inverte os valores do mundo. O mundo diz: quanto mais importante sou, mais pessoas devem me servir. Jesus diz: quanto mais parecido comigo você se torna, mais disposto estará a servir. Quer se parecer com Cristo? Amém? Sirva mais. Ame pessoas.
Se dedique às pessoas. Quer se parecer com Cristo? Se alguém quer ser o primeiro, será o último e servo de todos. Marcos capítulo 9, versículo 35. Mateus capítulo 23, versículo 11. O maior entre vocês será servo. O reino de Deus muda a nossa compreensão de grandeza. No mundo, grandeza é igual a posição, posicionamento. No reino, grandeza é igual a serviço. No mundo, liderança é ser servido, é ser bajulado. No reino, liderança é servir. Então nós precisamos perguntar a nós mesmos: eu quero ser usado por Deus ou eu quero apenas ser reconhecido pelas pessoas? Eu quero ser usado por Deus ou eu quero reconhecimento das pessoas? Ah, porque ele é pastor, porque ele é isso, porque ele é aquilo, porque ele canta bem, porque ele toca bem, porque ele dança bem. Eu vi, brincando agora, para relaxar um pouco, eu vi meus amigos, meus dois amados irmãos, servindo como pai. Cadê Jean e Erlânio? Servindo como um pai. Aquilo é uma honra, eu brinquei com eles, mas aquilo que eles fizeram foi uma honra maravilhosa. As filhas deles nunca mais vão esquecer aquilo que eles fizeram. Eles dançaram balé ontem com as suas filhas. Uma aula de balé, dançando na balé, fazendo... Eu disse, tem talento. Mas eles estavam servindo sua casa, sua prole, seus filhos. Eu quero ser usado por Deus... Eu quero reconhecimento pelas pessoas. Existe uma grande diferença entre servir para aparecer e servir porque amamos Jesus. A bacia com água é uma fé que não sai por palavras. É um ato que não sai por palavras. Sai por atitudes. Talvez você nunca lavou o pé de ninguém. Lavou o pé dos seus filhos. Quem tem filho, deu lá o banhozinho, pá. Talvez você nunca vai lavar o pé de ninguém com bacia. Eu estou dizendo aqui que vai sair daqui hoje, vai todo mundo lavar o pé de um do outro. E vai ser um lava-pés. Não, estou dizendo isso não. Estou dizendo, sabe o quê? Tira a representatividade da bacia e da toalha e coloca o que é que eu posso fazer para servir alguém. Porque muitas das vezes eu pegar, chamar alguém aqui na frente e dizer, vou lavar seus pés. A igreja vai pegar e dizer, eita, coisa linda, maravilhosa, o pastor é humilde. E lá fora eu não estou servindo ninguém, eu não estou amando ninguém, eu não estou respeitando ninguém. Eu não respeitar na minha casa, eu não respeitar em outro ambiente, não adianta de nada. Jesus poderia ter feito uma grande pregação sobre humildade. Mas ele fez algo maior. Ele demonstrou a humildade. 1 João capítulo 3, versículo 18 diz: não amemos de palavra nem de boca, mas de fato e de verdade. O amor verdadeiro produz atitudes. É fácil dizer eu amo a minha igreja. É fácil dizer eu amo as pessoas. É fácil dizer quero evangelizar. Difícil é. Eu quero servir aonde ninguém está vendo. Na minha igreja. Difícil é. Eu quero parar para ouvir alguém que está precisando apenas de um ouvido. Difícil é. Eu quero ir quando ninguém está indo. Quando não tem holofote, quando não tem câmeras apontando para você, quando não tem ninguém querendo mostrar você, quando não tem ninguém famosinho, não tem um Instagram grande.
É quando não tem ninguém, que Jesus está lá e está dizendo: eu estou contigo, eu quero fazer mais, eu quero trazer salvação. Eu quero trazer restauração de lares através de você. É quando ninguém está vendo. Só que quando está todo mundo vendo, é lindo e maravilhoso. Isso aqui é maravilhoso. Está todo mundo me vendo. Pastor Cássio cospe, grita, fala alto. É meio maluquinho. Ei, é quando ninguém está vendo que Jesus quer lhe ver. Não tem nenhuma igreja melhor do que a outra. Nenhuma. Porque minha igreja é melhor do que a igreja de fulano. Não tem nenhuma igreja melhor do que a outra. Não tem nenhum servo melhor do que outro. Não tem nenhum filho melhor do que outro. Agora existe sim filhos disponíveis e filhos não disponíveis. Essa mensagem de hoje, se puder encravar em seu coração, é: Deus me dá a disponibilidade e o amor para servir pessoas. Eu quero evangelizar. Difícil é sair da zona de conforto para alcançar alguém. Difícil é abrir a sua casa para que um PG tenha toda semana, naquele exato dia, naquele exato momento. E dizer: eu tenho disponibilidade. Mas Paulo diz, em Romanos capítulo 12, versículo 1: apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Antes de falar sobre esse texto de Paulo, eu preciso dizer uma frase. A bacia representa uma fé que é colocada o amor em prática. Só que não é o amor dentro da igreja apenas, não. Tem que ter não dentro da igreja. Claro que tem que ter dentro da igreja. É fora dela. É fora dela. É quando você se chegar com alguém que você nunca conheceu na sua vida. É você criar relacionamento intencional e não por desejo que você ganhe mais uma vida para Jesus e você fique conhecido, não. É para dizer, querer e entender que eu preciso, Deus, essa vida precisa de Ti, essa vida precisa de transformação. Da mesma maneira que transformasse a minha vida, transforma a vida dela. Da mesma maneira que transformasse o meu casamento, transforma o casamento deles. Da mesma maneira que tirasse fulano das drogas, porque eu não posso, porque graças a Deus eu não entrei nas drogas. Mas da mesma maneira que tirasse fulano das drogas, tira fulaninho aqui também das drogas. Só que o bom é o aplauso. O bom é o reconhecimento. Jesus não quis ser reconhecido. Jesus não quis ser reconhecido. Quando era curando alguém, ele dizia: não diga a ninguém, fique calado. Era ou não era? Jesus curava um cara e dizia: não diga a ninguém. Jesus, ele não queria reconhecimento, porque ele era Jesus. Ele era filho. Filho. Falar de serviço e adoração entra uma dimensão fundamental da mensagem. Muitas vezes pensamos que adoração é apenas cantar, levantar as mãos ou participar de um culto como esse. Só que Romanos 12:1 diz: apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Adoração envolve nossa vida inteira. Não é 30 minutos da nossa vida. Não é o simples fato de eu não saber cantar ou eu saber cantar. Não é o simples fato de eu saber notas maravilhosas musicais. Não é o simples fato de eu ter uma oratória boa ou não. Adoração é eu viver Cristo em todo tempo.
Nossas mãos podem adorar, nosso tempo pode adorar, nossos recursos podem adorar, nosso serviço pode adorar. Quando servimos pessoas por amor a Cristo, nosso serviço pode se tornar um ato de adoração a Deus. Mas sabe o que é bonito? Bonito é subir aqui e cantar. Nunca queira aqui. Nunca. Apenas cantar. Adore com sua vida inteira. Eu lhe amo. Adore com sua vida inteira. Faça com sua esposa, adore com a vida inteira. Faça com seus filhos, adore com a vida inteira. Que sua vida seja derramada em adoração inteira. Em João capítulo 12, não vou ler ele todo, Maria coloca um perfume aos pés de Jesus. Em João capítulo 13, Jesus lava os pés dos discípulos. Maria coloca perfume nos pés de Jesus. Um ato de adoração. Tudo que eu tenho é teu, Senhor. Eu estou aqui prostrada no Senhor. Eu estou aqui dizendo que tudo que eu tenho é para o Senhor. E Jesus, o Filho de Deus, um capítulo depois, com o seu título de Filho de Deus, pega a sua vida, se ajoelha e diz: eu vou lavar os pés de vocês. É um ato de adoração a Deus. Ele não estava adorando a pessoa. Ele estava mostrando: eu vim para servir você. Tem um Pai que quer transformar a sua vida. Tem um Pai que quer intimidade com você. Tem um Pai que quer mais zelo por você. Tem um Pai que quer libertar você. Tem um Pai que quer transformar você. Existe uma conexão poderosa. Estava lendo esses textos. Quem verdadeiramente adora Jesus aprende a servir pessoas. Maria dizia em seu ato: Jesus, tu és digno. Jesus, com a toalha, lavamos nos pés, diz: eu vim servir. Deus, Pai, veio servir. Existe um equilíbrio aí. A adoração sem serviço pode se tornar apenas emoção. Serviço sem adoração pode se tornar ativismo. É onde eu falei lá no início sobre ativismo. Jesus não quer que você se mate de tarefas dentro da igreja. Jesus quer que você ame Ele acima de todas as coisas e ame ao próximo como a si mesmo e sirva. Existe equilíbrio em todas as coisas, mas sabe qual é o problema? É que muitas vezes nós queremos adorar com nossos talentos e nós não queremos servir com aquilo que Ele está nos pedindo. Muitas das vezes nós queremos adorá-lo com o talento, com o dom que Ele nos dá, e nós não queremos servi-lo com aquilo que Ele está pedindo, uma bacia e uma toalha. Deus está nos chamando para servir pessoas e não para aparecer para pessoas. Nós precisamos dos dois. Adorar sem o serviço pode se tornar emoção. Serviço sem adoração pode se tornar ativismo.
Nós precisamos adorar servindo. Igreja, a adoração de Jesus, tu és digno. O serviço de Jesus, eis as minhas mãos, eis os meus pés, eis a minha vida. E quando nós estamos dizendo ao Senhor, eis as minhas mãos, eis os meus pés, eis a minha vida, nós estamos dizendo ao Senhor, eis a minha adoração. A adoração diz, eu te amo. Você já disse te amo para alguém hoje? Você já disse? Você já disse eu te amo, Jesus, hoje? O serviço diz, como eu posso te servir? Como eu posso te servir? O que é que eu posso fazer por você? O que é que eu posso fazer por você, meu irmão e minha irmã que chegou aqui pela primeira vez? O que é que essa igreja pode fazer por você que veio aqui pela primeira vez? Eu não conheço cada um de vocês que chegaram aqui essa noite, conheço alguns da igreja, mas tem gente até da igreja que muitas vezes não tem comunhão, não tem tanto contato, mas eu posso dizer para você essa noite, a minha casa, eu, Jeane, Júlia e Davi, está dizendo para você essa noite, o que é que eu posso fazer por você? Mas antes de eu fazer por você, meu irmão e minha irmã, eu faço na minha casa faz por mim. Quando eu falei daqui que foi na rua por aí com o pessoal, não fui aqui para aparecer para ninguém, para dizer, eu quero aparecer para o povo. Não, eu simplesmente tenho um desejo de ajudar pessoas. Não é porque eu sou melhor do que ninguém, como eu já falei, não tem ninguém melhor do que ninguém aqui. É porque eu entendi essa mensagem de Jesus, sirva. A adoração olha para Jesus, o serviço olha para pessoas, mas os dois nascem da mesma fonte, um coração rendido a Cristo. Marta e Maria, em Lucas capítulo 10, fala sobre dois tipos de situações. No versículo 40, Marta, porém, estava ocupada com muitos serviços do lar, da casa, do ambiente de festa, do ambiente de comunhão. Marta estava trabalhando, porém Maria estava aos pés de Jesus. Um é melhor do que a outra? Não! O problema de Marta não era simplesmente servir, não. O problema era que o serviço passou a ocupar o lugar da presença. Quando o serviço para ocupar o lugar da presença, vira ativismo, vira desejo pelo meu talento, vira desejo pelo meu dom. Na minha casa eu digo para os meus filhos, e eu tenho o direito de dizer para os meus filhos, minha filha dança na igreja, se for dançar por dançar é só uma dança. Da mesma maneira de que eu pregar por pregar é só uma pregação, é só uma oratória. Da mesma maneira que um tocar por tocar é só uma tocada. No mundo canta, no mundo toca, no mundo dança, no mundo fala. Na igreja também. Se for dançar por dançar, não dança. Se for falar por falar, não prega. Porque a adoração é muito mais importante do que o ato. O problema é quando o serviço passa a ocupar o lugar da presença.
Existe um nível que nós devemos colocar na nossa vida. Tipo o nível de pedreiro. Para fazer bater o nível lá, para não ficar as coisas troncha. A parede troncha, o reboco troncho. Precisando gastar mais massa. Pronto, lá veio o pedreiro, Cássio, agora aqui. Para você não gastar mais massa. Para você não gastar mais tempo. Para você não ficar girando em círculos. Quando você vê que as coisas estão gerando um ativismo, substitua o ativismo por buscar a palavra de Deus. Se você está vendo que as coisas dentro da sua casa, dentro de você, está virando apenas um serviço por cumprir escala, substitua por buscar a palavra de Deus. Só que o problema é que muitas das vezes a gente acha que o que a gente faz é bom. E é bom. Estou dizendo que é ruim, não. É bom, é prazeroso, é gostoso, é legal. Mas a gente não está aqui para apenas fazer algo que é bom. A gente está aqui para adorar a Deus. Adorar a Deus é bom, pastor? É, mas muitas das vezes tem coisas que nós vamos fazer que não é legal. É difícil, vai doer, vai machucar. Aconteceu com Cristo, por que não vai acontecer conosco? Só não pare. Lucas capítulo 10, versículo 42, Maria escolheu a boa parte. Tem até uma música que a gente canta. Jesus que disse isso, Maria escolheu a boa parte. O que é que isso nos ensina? Não podemos servir tanto para Jesus a ponto de não termos tempo para estar com Jesus. São duas coisas diferentes, servir para Jesus e estar com Jesus. Porque muitas vezes nós estamos dentro da igreja servindo para Jesus. É errado? Não. O problema é, se sua balança, está ultrapassando a sua busca de estar com Jesus. Primeiro vem a presença, depois vem o serviço. Primeiro recebemos de Cristo, depois servirmos em nome de Cristo. Jesus, ele lavou os pés de Judas. Esse é um dos momentos mais fortes da passagem. Jesus sabia quem era Judas. Jesus sabia que Judas ia negá-lo, ia traí-lo, que diga. Negá-lo, traí-lo, tudo está fazendo parte do mesmo pacote. Mesmo sabendo que Judas ia traí-lo, Jesus continuou servindo. Isso não significa aceitar abusos, preste bem atenção, ou permitir que pessoas continuem nos machucando. Mas mostra que nosso serviço não deve depender da aprovação das pessoas. Você não precisa ser aprovado por ninguém, apenas por Cristo. Se você está dependendo de aprovação de alguém terreno, você não está fazendo nada, me desculpe dizer. Você não está servindo a Cristo, porque a sua dependência, a sua aprovação, a nossa vem do Senhor. Jesus não serviu Judas porque Judas merecia. Jesus serviu porque essa era a natureza do seu coração. A sua natureza é de servir a Deus, servindo pessoas. Então sirva. A minha natureza é adorar a Deus servindo pessoas. Quando o nosso serviço depende de reconhecimento rapidamente, é muito rápido, nós ficamos, sabe o quê? Frustrados. Ah, o pastor não reconheceu. Ah, o irmãozinho não reconheceu. Ah, a igreja não reconheceu. Me desculpe, mas faz parte. Faz parte. Tirei meu tempo, chamei meu irmão Wagner, vamos ali, vamos trazer nosso irmão na vontade. Vou de novo, a gente vai de novo, Wagner. A gente vai de novo, a gente vai insistir até ele voltar para o Senhor. Tenho nada contra isso. Ah, mas
Fiz e não valorizou, então perdeu. Ah, é? Se Jesus fizesse isso com você, conosco, eita. Quando o nosso serviço nasce da adoração, nós podemos dizer: eu não estou fazendo isso para ser visto pelas pessoas. Estou fazendo porque Jesus é digno de tudo. Pedro, o primeiro que Jesus precisa nos lavar. Pedro não entendeu. No verso 6 diz: Senhor, Pedro diz: Senhor, tu me lava os pés? Tu quer lavar meus pés? Não. No verso 7, o que eu faço não sabes agora, compreenderá depois. E depois no verso 8, se eu não te lavar, não tens parte comigo. Jesus falando para Pedro. Eu não queria ouvir isso de Jesus. Eu não quero ouvir isso de Jesus. Aqui encontramos uma verdade profunda. Sabe o quê? Antes de Jesus nos mandar lavar os pés dos outros, Ele precisa lavar os nossos. Como assim, pastor? Antes de ministrarmos, precisamos ser ministrados. Antes de oferecermos perdão, precisamos experimentar perdoar. Antes de oferecermos a graça, precisamos experimentar a graça. Antes de amarmos, precisamos experimentar o amor de Cristo. Pedro, ele não queria ser lavado os pés por Jesus. Ele achava que ele não era digno que Jesus lavasse os pés dele. Aí Jesus disse: tu vai compreender lá na frente por que estou lavando os teus pés. Aí ele diz: não, mas Jesus... Aí Jesus pega e diz: se eu não lavar teus pés, tu não tem parte comigo. Tu vai ficar por aí mesmo e tu não vai estar comigo. Aí Pedro diz: então não lava só meus pés, lava minha cabeça, meu corpo inteiro. Aí Jesus pega e... Eu acredito que Jesus tinha uma brincadeira, num tom de brincadeira, tinha um tom alegre. Brincadeira não, um tom alegre, que eu acho que ele deve ter dito: tu já tomou banho, menino, não vou precisar dar banho tu todo não. Se fosse necessário eu daria, mas tu já tomou banho. Eu vou lavar os seus pés, porque o pé está precisando lavar sim. O banho não precisa tomar não. Em 1 João, capítulo 1, versículo 9 diz: se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. A limpeza dos pés que Jesus faz em nós, que fez em Pedro, que fez em seus discípulos e que Ele faz em nós, não com uma bacia, mas com o seu sangue derramado na cruz, fala em limpeza de pecado. Fala que nós podemos mudar nosso comportamento, podemos tentar parecer melhor, podemos esconder nossos pecados, mas existe uma limpeza que somente Jesus pode realizar. Primeiro Ele trata o nosso coração, depois Ele usa as nossas mãos. Primeiro Ele nos limpa, para depois Ele nos usar. Não tem como eu ser usado por Deus sem eu ser limpo por Deus primeiro. Não tem como você ser usado por Deus sem Deus não te limpar antes. Primeiro Deus nos limpa. Primeiro Ele trata o nosso coração e depois Ele usa as nossas mãos. Jesus, Ele não quer admiradores. Jesus, Ele quer discípulos. Depois de lavar os pés, Jesus disse, João capítulo 13, 14, 15: se eu, sendo o Senhor e Mestre, vos lavei os pés, também vós deveis lavar os pés uns dos outros, porque eu vos dei o exemplo. Jesus nos dá o exemplo. Jesus não disse: meu Deus, o pastor lavou o pé de fulano, eu admiro a vida do pastor. O pastor lavar o pé de fulano, eu mesmo que não lavaria. Ei, Jesus não disse, Jesus não está querendo admirador não. Jesus está querendo pessoas que o sigam.
Nós não precisamos de admiradores, nós precisamos servir pessoas. Admiradora só minha esposa. Tem que ter, né? No casamento tem que ter, né? Jesus não disse admirem o que eu fiz. Ele disse façam também. Façam também. O discípulo não apenas admira Jesus, o discípulo imita Jesus. Paulo escreveu 1 Coríntios capítulo 11, versículo 1. Sede meus imitadores, como também eu sou de Cristo. A pergunta não é apenas eu admiro Jesus. Minha vida está se parecendo com a vida de Jesus? É uma pergunta. Sua vida, uma autoanálise para você. Sua vida está parecendo com a vida de Jesus? Ah, pastor, dentro da igreja eu faço isso, aquilo, outro. Eu faço acontecer dentro da igreja. Amém, glória a Deus, e fora dela? Ah, pastor, eu falo com fulano, ciclano, beltrano dentro da igreja. Eu sou a pessoa mais comunicativa dentro da igreja. Amém, glória a Deus, e fora dela? E fora dela? Ah, pastor, não, porque a Bíblia diz que a gente não deve andar na roda dos zombadores, dos escarnecedores. A Bíblia diz que a gente não deve estar no meio dos pecadores. A Bíblia diz, você está pegando tudo isso para não servir pessoas? Você está pegando tudo isso que o povo corta o pedacinho ali e diz, porque eu não tenho que estar no meio do pecado, do pecador. Eu não posso conversar com o pecador. Tu peca todo dia, tu não fala contigo mesmo? Não. A minha vida está se parecendo com a vida de Jesus. A toalha fala sobre humildade. Filipenses capítulo 2 apresenta Cristo como aquele que, sendo Deus, assumiu a condição de servo. Versículo 7, assumindo a forma de servo. No versículo 8 diz, humilhou-se a si mesmo, tornando-se obediente até a morte e morte de cruz. Vê só a sequência. Toalha, lavando os pés dos outros, serviço, sendo humilde, se ajoelhando para outras pessoas, baixando sua bola, como diz o nordestinês, e se entregando no madeiro, se entregando por outras pessoas, se entregando pelo Evangelho. Qual é o Evangelho que nós temos vivido? Qual é o Evangelho que você tem vivido? O Evangelho de quinta e domingo, culto de igreja, volta para casa, guitarra purpurina, linda e maravilhosa. É o Evangelho de quinta e domingo? Ou é o Evangelho só de domingo? Ou é o Evangelho só de quinta, mas hoje é domingo? Qual é o Evangelho que nós temos vivido? Qual é o Cristo que nós temos seguido? Porque seguir alguém é imitar os passos de alguém. A toalha de João capítulo 13 que a gente leu aponta para algo maior, a cruz de João capítulo 19. Jesus não apenas lavou os pés, Ele entregou a própria vida por amor de quem ia traí-lo. Deixa eu dar um outro ponto bem importante. Não existe serviço pequeno quando é feito para Deus. Jesus ensinou, Mateus capítulo 25, versículo 40. Sempre que o fizestes a um destes meus pequeninos irmãos, a mim o fizestes. Talvez ninguém veja você limpando, organizando, ajudando, visitando, evangelizando, orando, cuidando, servindo nos bastidores. Mas Deus vê, e o importante é Ele.
Em Hebreus capítulo 6, versículo 10 diz: Deus não é injusto para se esquecer do vosso trabalho e do amor que mostrastes para com o seu nome. Não existe serviço invisível para Deus. Aquilo que ninguém aplaude na terra é lembrado no céu. O perigo de querer, para não ser tão... Deixa eu botar outra palavra aqui. O perigo de querer ser reconhecido sem querer uma toalha. Essa aplicação aqui eu vou dar para cada um de nós que serve na igreja. Às vezes queremos o microfone, o púlpito, os aplausos, seguidores, reconhecimento. Mas Jesus nos apresenta uma bacia, uma toalha, uma humildade e o serviço. Cuidado com o perigo de querer posição. Queremos plataforma, mas Jesus está procurando servos. Queremos ser vistos, mas Jesus nos chama para servir quando ninguém está olhando. Antes de querer esse microfone, queira essa toalha. Amém, igreja? João 13 começa mostrando Jesus, sabendo que sua hora havia chegado. Versículo 1. E horas depois, Jesus estaria na cruz. Na bacia que Jesus lavou os pés dos discípulos, e na cruz, Jesus derramou seu sangue pelos pecados da humanidade. Naquela bacia, nós vemos o servo Jesus. Na cruz, vemos o Salvador Jesus. Na bacia, Ele nos ensina a servir. Na cruz, Ele nos mostra o preço do nosso pecado. Por isso a mensagem não é apenas sirva mais. Eu não quero que você saia daqui dizendo que precisa servir mais. A mensagem é: olhe para Cristo, receba o amor dele, permita que Ele transforme seu coração e sirva como Ele serviu. Na nossa vida nós passamos tanto tempo fazendo todas as atividades cotidianas no trabalho, na igreja, e assim vai, em casa. Jesus está te perguntando essa noite: onde está a sua toalha? Não é a toalha que você toma banho, não. Jesus me perguntou isso hoje, hein, viu? Porque eu podia muito bem, eu prometi o cara que ia lá. Eu podia muito bem, a vida corrida e tudo mais, e não ir lá, esperar ele vir, porque eu ensinei o caminho. Mas Jesus me perguntou: onde está a tua toalha? Onde está a sua toalha? Onde está o teu serviço, meu irmão? Onde está o teu serviço, minha irmã? Aonde ninguém gosta. Não é onde você gosta, não. Viu?
Não é onde vocês gostam. É onde ninguém gosta. Está entendendo? É onde ninguém quer. Jesus está batendo a porta aí. Está bem pertinho de Ele voltar. E a gente está o quê? Eu estou adorando a Ele. E o desejo pela ganhar as almas? Hein, meus irmãos? O desejo por ganhar almas está onde? Eu me perguntei isso. Estou perguntando aqui, olhando para vocês. Mas eu me pergunto isso. Porque se eu não me perguntasse isso, eu já tinha parado há muito tempo. É o desejo desenfreado por ganhar almas que me permanece de pé, servindo a Deus. Porque a salvação é individual. É ou não é? Você entregou sua vida a Jesus, você vai ser salvo, amém? Se você não pecar, se você viver uma vida digna, você não vai para lago de enxofre não, você vai ser salvo. Mas quem entrega a vida a Jesus, como eu entreguei, como eu saí de onde eu saí, onde Deus me colocou, onde colocou, que não, para mim, para não dizer palavras mais que eu não estou falando mais, só ontem eu falei um bocado. Tem que ter o desejo de ganhar almas. Porque se via Cristo para falar bem, para cantar bem, para dançar bem, para tocar bem, pelo amor de Deus. O servir a Cristo é muito mais do que isso. Onde está a sua toalha? Você está esperando alguém reconhecer seu trabalho? Está esperando uma posição? Está esperando um título? Um microfone? Eu esperava meu título de eleitor quando eu completei meus anos. Não sei se foi na época dos 16. Não, na época, no outro ano era 16, alguma coisa assim. Aí eu tirei com meus 18 mesmo, eu disse, eu não vou votar em ninguém, já que estamos agora em momento de política, né? Eu disse, eu não quero votar em ninguém, eu quero servir a Jesus. E na época eu debandei, me desviei. O único título que eu quero, que eu preciso ter, é obrigatório ter, aqui no Brasil, é o de eleitor. É obrigatório. Mas o senhor não é pastor? Pela misericórdia de Deus. Mas eu prefiro que me chamem de servo. Se olharem para mim e me verem servindo, maravilha. Se olharem para mim e não me verem fazendo nada, me critiquem. Cheguem para mim e me critiquem. O que é que você está esperando? Um microfone? Um agradecimento? Jesus simplesmente pegou uma toalha. Momentos depois foi traído, momentos depois foi negado, momentos depois foi abandonado. Mas Jesus começou a servir. Talvez a sua toalha hoje seja evangelizar alguém. Talvez sua toalha hoje seja ajudar uma pessoa necessitada, discipular alguém, cuidar de alguém que está afastado, servir na igreja, perdoar. Não é servir na igreja apenas no que gosta não, viu? É servir no que também está ali, ó, nos bastidores. Tem gente que está cuidando dos nossos carros aqui fora, bastidorzão lá, ó, que muitas das vezes tem gente que passa e nem dá uma boa noite, nem o Pai do Senhor, a galera lá fora. Bastidor.
Não é servir aqui não. Surfar essa onda aqui em cima não. Perdoar. Já perdoou? Orar por alguém. Deus te deu a língua para falar. Ora por alguém. Cria o desejo desenfreado por orar. Talvez sua toalha seja abrir mão do orgulho. Abrir mão do orgulho. Eu nasci assim, vou morrer assim. Não. Talvez sua toalha seja colocar seus dons à disposição a Deus. Mas apenas seus dons não, mas sua vida. Porque muitas vezes a gente quer colocar apenas nossos dons. Eu tenho um dom disso, então eu nasci, fui chamado para fazer isso. Grande coisa. Talvez sua toalha seja servir alguém que não pode lhe retribuir. Porque servir alguém que vai lhe retribuir é gostoso, é prazeroso. Mas sirva alguém que não vai poder de maneira nenhuma lhe retribuir. Talvez sua toalha seja isso. A verdadeira adoração não termina na igreja. A verdadeira adoração não termina quando a música acaba. Ela continua quando pegamos a toalha. Ela continua quando nós pegamos o nosso servir, o nosso ato de adoração. O culto termina, a adoração continua. A música termina, o serviço continua. Saímos do templo, mas continuamos adorando, porque nossas mãos podem adorar, nossos pés podem adorar, nosso tempo pode adorar, nossos recursos podem adorar, nosso trabalho pode adorar, nosso serviço pode adorar. Quem foi impactado pela salvação, não procura apenas um lugar para ser servido, procura uma oportunidade para servir. A toalha revela quem somos quando ninguém está olhando. O serviço revela quem somos quando ninguém está olhando. Não existe grandeza no reino sem humildade. Fecha teus olhos nesse momento. Fecha teus olhos. Vou fazer uma oração aqui. Pai, nos tira o desejo apenas de aparecer e coloca em nós o desejo de servir. Tira todo o orgulho e coloca a humildade. Tira a busca por reconhecimento e coloca o amor pelas pessoas. Lava o nosso coração antes de usar as nossas mãos. Ensina-nos a servir sem esperar aplausos. Ensina-nos o amor sem esperar retorno. Ensina-nos a adorar não somente com os nossos lábios, mas com a nossa vida. Que nossas mãos não estejam dispostas a carregar, que nossas mãos estejam dispostas a carregar a bacia. Que nossos ombros estejam dispostos a carregar a toalha. E que o nosso coração esteja disposto a carregar a cruz. Que sejamos uma geração que não busca apenas aparecer, mas que não tem vergonha da toalha. Uma geração que não apenas quer ser servida, mas quer servir. Uma geração que entende que adoração e serviço caminham juntos. Em nome de Jesus. Amém. Fica de pé, igreja. Começa a orar a Deus nesse instante. Se você puder, começa a orar a Deus nesse instante.
Espírito Santo esteja todos os dias no meio de nós. Jesus, ele poderia simplesmente ter falado sobre humildade. Mas ele pegou uma bacia, pegou uma toalha, ajoelhou-se e serviu. Depois ele foi para a cruz. E depois ele realizou o maior ato de amor já visto em toda a história. Por isso uma bacia, uma toalha e um coração adorador. Porque quem realmente encontrou Jesus não quer apenas sentar à mesa. Quem realmente quer Jesus está disposto a pegar a toalha. E quando a gente entende a cruz, nós percebemos que a toalha não é humilhação. A toalha não é ser diminuído por ninguém. A toalha é identificação com Cristo. Jesus serviu, Jesus se entregou, Jesus nos amou. E agora Ele nos chama. Em João capítulo 13, versículo 15 diz: como eu vos fiz, façais vós também. Uma bacia, uma toalha, um coração rendido e uma vida de adoração. É assim que começa uma vida parecida com Jesus. Uma vida parecida com Jesus não começa com um púlpito. Uma vida parecida com Jesus não começa com um talento, com um dom. Uma vida parecida com Jesus começa com se render a Ele. E quando a gente se parece com Jesus, pessoas veem isso. E muitas vezes o orgulho, o ego quer entrar e dizer: ah, eu estou bom, eu sou bom. E Jesus não quer isso. Pode apagar as luzes, se quiser apagar, pode apagar. Jesus não está preocupado com o quanto você é bom. Jesus está preocupado com o seu coração, se você está servindo a Ele de verdade. Jesus está preocupado, não está preocupado com quantas vidas você salvou, você evangelizou, você curou, você cuidou. Não, Jesus está preocupado com o seu coração. Jesus está preocupado com você. Porque muitas das vezes Deus coloca em nossa vida tribulações, situações. Ele sim permite para nos moldar. Só que muitas das vezes as tribulações, as situações passam e nós não mudamos, nós rejeitamos a mudança. E nós continuamos as mesmas pessoas egocêntricas, as mesmas pessoas com o ego lá em cima, com os desejos carnais e pessoais, e não desejando a bacia e a toalha. Que você saia dessa noite. Primeiramente, se você não reconheceu Jesus como seu Senhor e Salvador, que você saia entendendo essa noite que Jesus morreu na cruz do Calvário, ressuscitou ao terceiro dia para perdoar os teus pecados, para te dar a vida que Ele proporcionou a você desde o ventre da sua mãe. E segundo, que você saia daqui essa noite mudando, sendo uma pessoa que carrega o serviço a Deus, servindo pessoas. Que você não saia daqui essa noite da mesma maneira que entrou. Que
você saia daqui essa noite sabendo que você vai ser acusado, sabendo que você vai ser caluniado, sabendo que você vai ser exposto, sabendo que você vai ser ferido, sabendo que você vai ser machucado, sabendo que você vai ser maltratado, mas sabendo também que existe um Deus que está te esperando de braços abertos, sentado à direita de Deus, no mesmo lugar que é seu por herança. Eu trouxe essa bacia, essa toalha para representatividade. Eu pedi para trazerem para mim. E Deus tinha colocado no meu coração de eu lavar os pés do meu irmão que eu fui buscar ali fora. Eu não sei se ele veio depois sozinho. O Jessé está aí. Ou o Josué está por aí.